Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um evento da nossa escola, a EJUD 2, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Eu falo em nome da nossa diretora, desembargadora Bianca Bastos. Meu nome é Regina Duarte, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, uso óculos cor de vinho e um terninho em xadrez, que eu não sei se aparece muito aí para vocês. É um xadrez escuro. Nós estamos hoje aqui para falar sobre um tema interessantíssimo, que é o seguinte: é a higiene do sono, e o nosso palestrante é o Dr. Mário Henrique Camargos de Lima. E eu, numa breve descrição, vou falar sobre o currículo, né, do Dr. Mário. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Tem residência médica em oftalmologia, Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais. É especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO e International Council of Ophthalmologic ICO. É especialista em córnea, doenças externas e lentes de contato. É doutor em ciências no programa de oftalmologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela mesma universidade, professor da disciplina de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra ao nosso palestrante, ou se o senhor Jacques quiser falar algo antes do Dr. Mário, eu passo a palavra a quem se candidatar. Obrigado, desembargadora Regina. Meu nome é Jacques, sou servidor também do TRT, trabalho aqui na Secretaria de Saúde, uma área que está apoiando esse evento juntamente com a Coordenação da Qualidade de Vida, a EJUD 2. Sou um homem de meia idade, de cabelos grisalhos, cor parda, uso óculos de grau com armação preta, sou vestido uma camisa vinho claro e um terno cinza, e o fundo da minha tela há um logotipo alusivo ao evento. Tá? Nós temos ainda aqui no apoio do YouTube o Edson, que é o nosso intérprete de Libra, que está usando uma roupa preta, como é comum aos intérpretes. Ele é um homem jovem, de pele branca, de cabelos pretos, também usa óculos. E no fundo de tela, tela verde, como se fosse um chroma key. Este evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado da página da Secretaria de Saúde na internet e também no YouTube, também da Secretaria de Saúde, com apoio da EJUD. Tá? E esse evento vai ter 1 hora de registro a efeito de registro funcional nos assentamentos. Quem for de fora receberá a comprovação assim que assinar a lista de participação, que será disponibilizada mais tarde no chat aqui no YouTube. E também, lembrando que o Dr. Mário, ele se dispôs, ao fim da palestra, responder as eventuais perguntas que houverem, dentro do tempo que nós ainda estivermos ao final da palestra. Sendo assim, eu passo a palavra ao Dr. Mário Lima para a sua palestra. Dr. Mário. Bom, muito obrigado pelo convite. Então, Mário, meu nome, eu sou um homem branco de 41 anos de idade. Eu estou fardado, né, porque além do currículo que foi citado, eu sou médico da Polícia Militar, sou primeiro-tenente da Polícia Militar, então eu estou utilizando uma farda cinza, que é a farda de gala da polícia. Estou com 2 estrelas no ombro, porque eu sou um primeiro-tenente, uma gravata preta, né? E estou sem óculos, né? Tenho cabelo curto, como todo militar, pelo menos os que sobraram, né? Então já tenho uma calvície importante aí, mas acho que a minha autodescrição seria essa. Eu queria realmente agradecer o convite. Então, no nome da doutora, né, excelentíssima desembargadora Regina Duarte, gostaria de agradecer à Escola Judicial do TRT da Segunda Região pelo convite, a Secretaria de Saúde aí do TRT, no nome da doutora Célia, doutor Demétrios, sempre muito gentis, né? Aos servidores que nos auxiliaram aí sempre na montagem dessa apresentação, a Gisele Emídio, a Cristiane, que me auxiliou,
ao nosso mediador aí, né, o Jacques, que está nos auxiliando, e também agradecer, logicamente, ao Tribunal de Justiça Militar, que é a unidade a qual eu pertenço, atuo como médico da assessoria de Polícia Militar, e a minha instituição mãe aí, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela disponibilidade de estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema, né? É, Nós conversaremos hoje, então, sobre a importância do sono nas diferentes fases da vida e os principais distúrbios, né? O plano para que a gente possa, é, ao fim dessa apresentação, se pelo menos um das pessoas que nos acompanham possa ter uma noite de sono mais interessante essa noite, a gente já vai estar com a nossa missão cumprida, né? Então, a aula vai se dividir em algumas fases, a gente vai falar sobre o sono nas diferentes fases da vida e os seus distúrbios, e se você se encaixa em alguma dessas, do que for falado, a gente pode auxiliá-los aí ao final com algumas perguntas, né? Bom, então, qual a ideia? O sono, né, ele é um dos processos fisiológicos mais complexos e mais importantes aí do corpo humano e é responsável pela homeostase, principalmente do sistema nervoso, né? Então, durante o sono, são feitas as sinapses neurais, né, que vão fortalecer as nossas memórias, vão fortalecer o que a gente estudou ao longo do dia, né? E o sono também está diretamente envolvido com o nosso sistema imunológico, de forma que durante a noite, durante o sono de qualidade, o nosso sistema imunológico se fortalece, né, nos tornando mais resistente a diversas doenças, né? Para a gente entender o que é o sono, a gente precisa entender como que funciona no nosso organismo esse mecanismo do sono de qualidade. Então, para isso, existem alguns indutores do sono, que são substâncias, são neuromoduladores naturais que ocorrem no nosso organismo sem nenhuma fonte externa. O primeiro deles é a melatonina. A melatonina, ela é secretada por uma glândula, que é a glândula pineal, que está localizada no cérebro, né? E a melatonina, ela é inibida pela presença de luz. De forma que nós temos o menor índice, o índice mais baixo de melatonina, né, por volta do meio-dia, teoricamente, onde a gente teria a máxima iluminação, né? E no início da noite, ao entardecer, esse nível de melatonina começa a subir, né, secretado por essa glândula, que é a glândula pineal, né, para que nós possamos, no meio da noite, fazer o pico desse neuromodulador, que é teoricamente o momento em que nós estamos dormindo, né? Um outro neuromodulador que está associado ao sono é a adenosina, né? Então, a adenosina, ela vai se acumulando ao longo do dia. Ela funciona como um termômetro das células nervosas. Então, enquanto nós estamos em atividade, todos nós agora estamos acumulando adenosina nos nossos neurônios, tá certo? De forma que essa adenosina vai ser lavada, vai ter a sua concentração diminuída durante o sono de qualidade. Então, esses seriam os principais neuromoduladores envolvidos na regulação fisiológica desse mecanismo, que é o sono, né? Além disso, a gente tem também um centro, tá certo? Que está localizado, um núcleo supraquiasmático da região, essa região em azul que vocês estão vendo aí, que é o hipotálamo, na parte ventral do hipotálamo, né? Nós vamos ter alguns neurônios que são responsáveis pelo que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então, circadiano deriva do latim aí circadiem, né? Que significa em torno de um dia, né? Então, o nosso ciclo circadiano, ele contém em torno de 24 horas, né? Então, todos esses processos que a gente conversou de acúmulo de adenosina, de liberação da melatonina e todos os processos fisiológicos e neuronais envolvidos com o sono vão estar envolvidos aí em relação a esse núcleo do supraquiasmático que fica na região ventral aí do hipotálamo, né? Na verdade, no hipotálamo anterior, né? Bom, então, se a gente já entendeu quais as estruturas que estão envolvidas em uma boa qualidade de sono, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos básicos de sono que vão variar ao longo da noite. A gente vai conversar um pouco sobre isso, como seria um ciclo de sono normal, e seria aí o sono REM, né, que é um sono mais superficial, e o sono não REM, que seria o sono profundo, né? Durante o sono REM, a gente vai ter... O REM vem de Rapid Eye Movements, né, que são movimentos rápidos dos olhos, né? Então, o sono REM, a gente vai ter ondas cerebrais assíncronas que vão da região frontal do cérebro para a região occipital, né? E
e a gente vai ter um bloqueio das vias eferentes, né? Quando a gente está dormindo, a gente tem um bloqueio dessas vias eferentes, e as funções desse sono não REM seriam realmente aí as interconexões neurais, a questão da criatividade, o controle emocional. No sono não REM, a gente tem essas ondas, mas elas não são assíncronas como as ondas do sono REM. Elas são ondas mais lentas, mais sincronizadas, tá certo? E que vão ter um bloqueio talâmico, de forma que é nesse momento que são feitas as memorizações, tá certo? A recuperação da memória ao longo do dia, né? A comunicação entre as regiões do encéfalo. Se a gente for fazer uma analogia com o computador, é o momento que o computador está fazendo a atualização dele, né? Então, de forma que a gente precisa desses dois momentos durante o sono, e eu vou mostrar como é que esses momentos se intercalam, para que a gente tenha um sono de qualidade. Bom, então como que é a arquitetura de um sono normal? Isso aqui para um adulto normal, tá? Então percebam que, na verdade, né, onde a gente está acordado e quando a gente entra no momento de sono, a gente tem mais ou menos aí 5 ciclos que duram em torno de 90 minutos. Então, a gente fala que um adulto médio deveria dormir de em torno de 7 a 9 horas, não se preocupem com isso agora, a gente vai mostrar qual seria essa divisão média, né, para que a gente possa entender, né, essa arquitetura do sono. Mas o que é importante vocês observarem nesse gráfico? A gente tem ciclos de sono que se intercalam, né? E no início da noite a gente tem os ciclos de sono, mais sonos profundos, sonos não REM. Eles têm uma duração maior. E as superficializações desses sonos são menores. Já mais para o fim da noite, né? Quando já mais para o amanhecer, quando você está acordando, o sono REM começa a ter uma importância maior. Então, dividindo a noite em duas, a gente teria num primeiro momento ciclos mais profundos de sono e num segundo momento, num segundo ou num terceiro, quarto quartil, a gente já teria o sono REM numa quantidade maior. Bom, então, quais são as horas de sono necessárias, tá? Gente, lembrar que nós estamos conversando sobre variáveis biológicas. Todas as variáveis biológicas, elas têm uma variação entre indivíduos normais, tá? Mas, assim, em média, tá certo? Para um adulto, tá? De 7 a 9 horas de sono por noite são suficientes para que ele passe por aquele ciclo de sono que a gente mostrou, aquela arquitetura do sono normal, de forma a pessoa se descansar e fazer todos aqueles mecanismos de homeostase que nós conversamos no primeiro slide. O que acontece hoje em dia é que a sociedade contemporânea está cada vez mais restringindo, né, esse mecanismo de sono. Dormir se tornou um demérito, né, no imaginário social, né? Quem nunca? Você dorme demais, não é? Então, na verdade, o dormir demais e o dormir de menos terão consequências, como nós vamos discutir em breve, mas é importante que as pessoas entendam que dormir é necessário e é necessário que a arquitetura do sono seja um sono de qualidade. Bom, como que o sono ao longo das fases da vida, né? Então vamos falar um pouco sobre o sono durante a gestação, tá? Então primeiro para a mãe, né? Então a mãe, ela sofre uma série de mudanças fisiológicas e bioquímicas da gravidez, né? E ela desenvolve distúrbios específicos do sono, né? Então toda mãe que estiver grávida aí no 4º trimestre sabe que a respiração não é mais a mesma, sabe que ela não pode dormir em qualquer posição, né? Então, isso tudo faz com que haja alterações da qualidade do sono da mãe, logicamente transitórias, em virtude do processo de gestação, né? O feto também, né? Ele também tem o seu padrão de sono, né? Então, a gente observa no feto, ele dorme muito mais do que né, após o nascimento, então, em torno aí de 16 a 17 horas por dia. E ele tem um padrão de sono, né, que é 50 por 50. Né? Vocês estão vendo aí que o feto dorme 50% em sono profundo, 50% em sono REM, naquela arquitetura, lembrando aquele gráfico que nós conversamos, né? Sendo que nos adultos a gente tem aí em torno de 20% de sono REM e 80% de sono não REM. Então é uma distribuição de sono diferente no feto, né? E os ciclos de sono dele, que vocês viram que no nosso caso, o caso do adulto, dura em torno de 90 minutos,
No feto, esse ciclo de sono dura em torno de 50, 60 minutos, né? Somente aí a partir dos 3 a 5 anos de idade, os dados são controversos, mas que o sono maduro vai aparecer, né? Onde a gente vai começar a ter aqueles ciclos de sono a cada 90 minutos, tá? Então, tanto para a mãe quanto para o feto, há alterações aí do ciclo de sono, né? E durante a infância? Então, a infância seria o período compreendido aí entre, né, o nascimento e até os 12 anos de idade, né? E é o momento que a maioria das conexões cerebrais são estabelecidas. Então, é muito importante que a criança tenha uma qualidade de sono adequada, né? E a gente vê aí, ó, 19% da população infantil, segundo esse autor, apresentam alterações, né, na qualidade do sono. Então, é muito comum que a criança tenha distúrbios de sono, né? Agora, esses distúrbios de sono, quando muito precoces, eles podem causar consequências para a vida toda, né? Então, observou-se isso que durante os primeiros 10 meses de vida, né, inquietação durante o sono, padrão de sono fragmentado, foi associada a pontuações mais baixas no índice de desenvolvimento mental e até a qualidade do sono também pode ser usada como marcador prévio do transtorno de déficit de atenção. Logicamente, mais trabalhos precisam ser desenvolvidos para, né, ter essa relação de forma mais correta, mas existem indícios de que, de fato, a criança precisa dormir de forma adequada. Vamos conversar sobre o que é a criança dormir de forma adequada em breve, né? Na adolescência, a mesma coisa, né? Logicamente, as vias neuronais já estão mais desenvolvidas, no entanto, também o adolescente precisa ter uma qualidade de sono adequada. O que acontece na adolescência, muitas pessoas vão se reconhecer, quem tem um adolescente em casa, né? É que devido às alterações hormonais puberais da adolescência, né? O adolescente tem um atraso naquela secreção de melatonina, que a gente vai ver o gráfico, em torno de 2 horas no início da noite. Então, assim, gente, é comum um adolescente querer dormir mais tarde, tá certo? Então, ele quer dormir mais tarde, mas ele também precisa acordar mais tarde, né? Então, se ele precisa manter um ciclo em torno de 7 a 9 horas, já que ele tem uma quantidade de sono muito semelhante ao adulto, né? Esse postergar do horário de início do sono é importante também que ele acorde mais tarde, 2 horas. Então, mostrou-se aí, por exemplo, que adolescentes que estudam no período da manhã podem ter uma menor qualidade de sono e se refletir no desempenho escolar, né? Então, um horário legal para estudar aí é à tarde, né? Porque o adolescente consegue adequar essa coisa que é fisiológica dessa secreção de melatonina de uma forma mais tranquila. Então, no sono do adulto, né, a gente já conversou, seriam cerca de 5 ciclos de sono de 90 minutos cada um, que vai dar em torno de 7 a 9 horas, né? E passando por todos esses estágios nas suas proporções corretas. Lembrando que no início da noite o sono REM, que é o sono com aquelas ondas assíncronas, é praticamente inexistente, e no fim, na segunda metade da noite, o sono REM seria o mais prevalente, né? Por que que é importante o sono para a gente? Então, assim, olha, a gente acha que o sono, né, teria efeitos apenas neurológicos, vou mostrar para vocês que não, né? Então, existem estudos mostrando que o sono tem uma importante função no sistema cardiovascular, né? Pessoas que dormem aí 5 horas ou menos diariamente tiveram um risco aí de 39% de chance, né, de doença cardíaca coronariana, lembrando que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo atualmente, né? Esses efeitos são principalmente em relação à desregulação do sistema nervoso autônomo, no sistema adrenérgico, né? O sistema simpático, na verdade, né? Então, a pessoa realmente ela não descansa, né? Ela dorme muito pouco ali, menos de 5 horas, né? Olha, o sono também está relacionado ao desenvolvimento de diabetes, né? Então, mostrando aí que indivíduos que dormiam 5 horas ou menos tinham 47% a mais de probabilidade de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos, em comparação com o grupo controle. E também, nesse caso, olha que curioso, né? Dormir menos desenvolve diabetes e dormir mais também. Olha aí, ó, quem dormiu mais de 9 horas teve 52%, ou seja, teve mais chance, ou praticamente a mesma chance aí, de ter diabetes nas mesmas condições. Então, o que a gente conversou não é uma questão de quantidade apenas, é uma questão de qualidade do sono, né?
Além disso, né, o sono também está relacionado à obesidade, né? Então, uma meta-análise grande aí, com quase 200 mil indivíduos, mostrou que o sono, né, de curta duração, ele está relacionado à futura obesidade, né? Mostrou uma relação positiva entre dormir pouco e se tornar, né, ter um peso corporal aumentado. O oposto, né, curiosamente, né, a longa duração do sono não está relacionado da mesma maneira. Talvez o indivíduo não tenha tempo de assaltar a geladeira à noite, né? Mas a ideia é que, no caso aí, dormir demais não mostrou malefício em relação à obesidade, né? No sistema reprodutivo, o sono também tem uma importância, né? Então, a gente observa que pessoas que têm uma redução no sono podem ter uma redução até de 25% na contagem total de espermatozoide em homens. Aí vocês veem 953 jovens dinamarqueses saudáveis participando desse estudo, né? E em mulheres também o sono ruim pode alterar a concepção, né, em virtude aí da infertilidade causada por problemas dos hormônios femininos, incompatibilidade por essas alterações de sono. Então, sistema cardiovascular, sistema, né, hormonal, né, do indivíduo, diabetes, né, questão de reprodução, questão de obesidade. Então, a qualidade do sono, sem contar o fator neuronal que nós já conversamos, né? Então, a qualidade do sono está intrinsecamente envolvida em inúmeros mecanismos fisiológicos do ser humano normal, né? E no idoso? Então, a senilidade, ela é classicamente uma fase em que a gente tem uma piora da qualidade do sono, tá? Então, não só pelo processo inevitável do envelhecimento, mas por mudanças tanto qualitativas quanto quantitativas da vida do idoso, né? Então, inúmeros fatores sociais, o idoso que ainda precisa trabalhar para manter a casa, o idoso que está preocupado com, né, com outras coisas, sem contar os fatores, né, fatores que a gente tem que pensar. Então, interrupções do sono para urinar, né, questões prostáticas, incontinência urinária, uma série de outras coisas vão entrar, uso de medicamentos, o idoso, via de regra, utiliza, às vezes, polifarmácia, então as alterações causadas pelos medicamentos, uso de nicotina, álcool, drogas lícitas e ilícitas que podem ser utilizadas nessa fase também, né? Então, no idoso a gente começa a ter outros problemas, tá certo? Relacionados ao sono, nós vamos discutir de forma pormenorizada alguns deles e tentar auxiliar algumas pessoas, né? E além disso, né, a gente conversou os fatores socioeconômicos relacionados à saúde, né? Então, o idoso que fica preocupado, como é que vai manter uma casa, aposentadoria, né? Podem apresentar aí sonolências diurnas, né? Despertares noturnos, incontinência urinária, abuso de medicações para dormir. Então, a gente tem os fatores primários das alterações do sono do idoso que estariam relacionadas à própria senilidade e todos os fatores secundários que são os responsáveis aí pelas né, alterações ou sejam elas comportamentais ou medicamentosas nessa faixa etária, né? Então, aqui um resumo, esse quadro é legal, que mostra um resumo, então, a quantidade de horas, né, que a gente precisa dormir à noite, né? Então, o período fetal, nós não temos controle, mas a gente vê que a gente dorme em torno de 17 horas por dia. Na criança, a gente conversou de 1 mês a 12 anos, de 10 a 13 horas no início, quando a gente é novinho, mas aí em torno dos 5 anos de idade a gente já começa a desenvolver um padrão de sono muito parecido com o padrão de sono do adulto, né? Na adolescência, aí de 8 a 10 horas por dia, lembrando que na adolescência existe aquele postergar de 2 horas, mas já com um padrão de 20-80 aí, de sono entre sono REM e não REM, que é um padrão adulto. Fase adulta, né, que aí é considerada de 18 aos 64 anos de idade, onde o adulto deve, né, descansar durante 7 a 9 horas por dia, intercalando esses ciclos de sono de 90 minutos cada um. E na idade um pouquinho, né, para frente, de 65 anos para frente, na senilidade, a gente observa aí que de 7 a 8 horas seria suficiente, já observa que já há uma certa diminuição, né, e lembrando que pode haver um declínio aí da eficiência do sono REM nessa fase, até pela própria senilidade em si, né? Então, lembrando, gente, são variáveis fisiológicas, como a gente conversou, isso não é uma regra, tá?
Poxa, doutor, eu durmo 6 horas por noite, estou bem. Ótimo, a gente vai conversar sobre o que é insônia e o que são alterações do sono. Se você não tem sintomas, se você está bem, está tudo certo. Às vezes você está numa faixa, num desvio padrão, pessoas que precisam dormir menos. Isso pode acontecer. Mas para a média da população, esses dados são bastante fidedignos e são bastante interessantes, né? É, e o que causa insônia, né? E o que é o conceito de higiene do sono, que é o tipo que a gente acabou usando na palestra? Então, higiene do sono descreve alguns comportamentos que são modificáveis e alguns ajustes ambientais que você pode fazer na sua casa para promover a qualidade do sono, né? E melhorar a duração do seu sono. Não só a duração, mas a qualidade, a arquitetura do sono, você respeitar a arquitetura do sono e ter um sono efetivo, né? Então, quais são aí as principais componentes que estão incluídos, né, nessa questão de higiene do sono? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um de forma pormenorizada, então aqui é só para, né, fazer um panorama geral, mas cafeína, álcool, exercício, tipo de alimentação, controle de estímulos, né, uso de medicamentos e as coisas ambientais, né? Então, a luz, o barulho, a temperatura, a cama, o parceiro, né? E outros fatores fisiológicos. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns mecanismos de higiene do sono que podem melhorar a qualidade daquilo que nós já conversamos. Já estão experts aí, já entendem os mecanismos fisiológicos que causam sono e o que seria um sono normal para cada fase da vida. Agora, vamos começar a complicar um pouquinho e mostrar as alterações, né, do sono. Então, primeiro, o que é insônia? Tá? Então, insônia é uma condição clínica que vai se caracterizar pela dificuldade de iniciar ou manter o sono. E é importante para o conceito de insônia de que a pessoa tem que ter sintomas ao longo do dia. Então, irritabilidade, sonolência. Então, aqui que a gente conversou, eu durmo 6 horas por dia, mas eu não tenho sintomas, poxa, você não tem insônia, tá? Agora, se você tem uma quantidade de sono que está te causando alterações ao longo do dia, seja para iniciar o sono, seja para manter o sono, tá certo? Aí sim a gente pode chamar isso de insônia, né? E a gente observa que é muito comum, 10 a 20% da população adulta, né, tem queixas relacionadas à insônia, seja por períodos transitórios, seja por períodos mais prolongados, né? E, além disso, né, existem distúrbios secundários que podem estar relacionados à insônia, distúrbios respiratórios, apneia do sono, fragmentação do sono por N motivos, né? E a insônia ela leva a um estado de excitação, um estado de vigília, né, com uma taxa metabólica aumentada, tendo todos aqueles efeitos que nós vimos lá, aqueles efeitos cardiovasculares, desenvolvimento de obesidade, diabetes, alterações reprodutivas. Então, a insônia tem consequências, tá certo? Não só na parte neurológica, mas também na parte do indivíduo como um todo, né? Bom, alimentação e sono, né? Então, logicamente que um dos fatores para piorar a qualidade do sono é a obesidade, né? Então, se o indivíduo ele tem uma alimentação que é acima daquilo que ele deveria consumir, né? Ele vai ter uma redução da performance do sono, né? Exatamente por alterações respiratórias, né? Uma série de alterações inflamatórias que ocorrem no organismo, no indivíduo que é obeso, né? Então, obesidade é um fator importante para a piora da qualidade do sono. E também o que se come, né? Então, a gente observa aí que a nossa dieta, né, a dieta ocidental, ela tem muitas gorduras saturadas. Isso tudo faz com que haja uma piora, uma deterioração da qualidade do sono, em detrimento, né, daquelas gorduras de boa qualidade, que seria aí o ômega 3, né, que teria um fator mais anti-inflamatório, seria os PUFAs, né, o ômega 3. Então, peixe, abacate, né, azeite de oliva. Então, a gente deveria ter um balanço melhor entre o ômega 3 e o ômega 6, que é pró-inflamatório, para que haja uma melhor qualidade do sono, né? Cafeína, a famosa cafeína, né? Então, a cafeína, a gente já, só para entender o efeito da cafeína no sono, lembra que a gente conversou sobre aquele neuromodulador que é a adenosina, que ela se acumula ao longo do dia e ela é lavada durante a noite?
A cafeína, ela é um antagonista do receptor de adenosina. Então, o que que acontece? Ela vai lá, bloqueia aquele receptor, e o seu cérebro interpreta como se você não tivesse acumulado adenosina ao longo do dia. Então, você fica acordado. Esse é o efeito do acordar da cafeína, né? No entanto, tá certo? A administração aí, né, de 4 xícaras de café coado, equivalente aí a, só tirar da frente, 400 miligramas de cafeína, até 6 horas antes de dormir, leva a uma deterioração da qualidade do sono. Então, assim, é importante que não haja ingestão, né, de produtos que contenham cafeína até 6 horas antes de dormir, tá certo? Para que você não bloqueie os receptores de adenosina e para que você mantenha o mecanismo fisiológico do seu cérebro de forma correta, para que você possa descansar ao longo da noite, tá? Então, percebam que aí o consumo de cafeína, mesmo pela manhã, ele desloca a fase REM do sono para o início da noite. Então, assim, mesmo quem consome cafeína pela manhã até no início da tarde, pode ter alterações de sono. Então, é importante você ter um controle aí do consumo dessa substância, né? O álcool, né? Então, o álcool também é uma substância que altera a qualidade do sono, né? O que que acontece com o álcool? Ele é frequentemente usado como um gatilho para o sono. Então, pessoas que às vezes sofrem de insônia têm uma tendência a utilizarem o álcool como um indutor do sono. Ele bebe para poder, né, como um sedativo, para ele poder dormir, né? Mas ele altera, né? Vocês vejam que ele altera, ele prolonga o sono de ondas lentas, porque ele é um sedativo, né? Ele afeta a fase REM, que é aquela fase de movimentos rápidos dos olhos, e a continuidade do sono. Então, não é um sono de qualidade, tá? Então, quando a gente usa o álcool como um indutor do sono, né, as pessoas têm uma queixa de você não acorda bem, porque você não teve todas as fases do ciclo do sono de forma correta, né? Altas doses aí funciona como realmente um sedativo, né? A nicotina, então, a nicotina também ela altera o equilíbrio dos neurotransmissores que estão envolvidos na regulação do sono, né? É, observa-se, né, a administração de nicotina relacionada à insônia, até porque o indivíduo faz abstinência de nicotina enquanto está dormindo, tá certo? Então ele pode ter um micro despertar ou um despertar durante a noite por abstinência da substância, né? E indivíduos aí com sintoma de insônia, a administração de nicotina mostrou aí uma redução de até 40 minutos nesse sono. Então, não é uma substância interessante em nenhum aspecto, inclusive para o sono, né? A cannabis, né, ela é utilizada assim como o álcool como um indutor de sono, tem pessoas que fazem uso dessa forma, né? E ela tem um efeito, ela promove o sono, ela é hipnótica, então ela ajuda a indução do sono, né? No entanto, ela vai reduzir o tempo da pessoa acordada, a pessoa dorme mais do que deveria, né? E ela encurta aquela fase REM. Então, assim, também não é um bom indutor do sono, assim como o álcool, ela prolonga as fases das ondas lentas do sono, isso altera a qualidade da arquitetura do sono, né? Então, tanto o álcool quanto a cannabis são usadas como indutores do sono, né? Aqui um resumo do que a gente conversou, então, consumo de cafeína, se for feito até 6 horas antes do horário de dormir, né? Álcool evitar como indutor do sono, nicotina nunca é legal, né? E o uso de cannabis aí também tem alterações aí na performance, né? Diminuindo a duração total do sono com o uso prolongado e a longo prazo, né? Atividade física, né? É importante para uma boa qualidade de sono. E nós já conversamos sobre alguns motivos para isso. Primeiro, que a atividade física diminui a obesidade, né? Então, se a atividade física diminui a obesidade, vai fazer com que a pessoa respire melhor, vai fazer com que todo aquele estado pró-inflamatório que nós conversamos anteriormente seja revertido pela atividade física contínua, né? Além disso, diminui o acúmulo de fluido no pescoço. Então, uma série de coisas interessantes que auxiliam na atividade, né, na qualidade do sono com atividade física. No entanto, deve-se evitar a atividade física muito
próximo do horário de dormir. A gente vai ver no conceito de algumas alterações né, de ambiente e comportamentais, de que essa atividade física deve ser realizada, tá certo? Também com uma certa distância no momento onde você vai iniciar o seu sono, por fatores hormonais, né? Então, qual seria o conceito de higiene do sono? Já que a gente viu todos os fatores que podem alterar o sono, é só a gente fazer o contrário, né? Então, primeiro, ó, manter os horários regulares de deitar e levantar, tá? Então, evitar, né, de dormir demais e de dormir de menos, né? Lembrar de 7 a 9 horas para um adulto médio, né? Evitar oscilações de mais de 2 horas nesses horários, principalmente nos fins de semana. Evitar de permanecer na cama fora do período de sono, tá? Para que aquilo seja realmente o seu ambiente de sono. Fazer o exercício físico um intervalo de até 6 horas antes de deitar, né? Evitar atividades excitantes, emocionalmente perturbadoras aí próximo da hora de deitar, televisão, filmes, né? Coisas que podem estimular no momento que você deveria estar se relaxando para poder dormir, né? E não levar os problemas para a cama, né? Evitar planejar, pensar, relembrar. Hora de dormir é hora de dormir, não é hora de você ficar resolvendo os problemas do dia seguinte, né? E os cuidados aí com drogas, hábitos no ambiente, hipnóticos, nós vamos conversar sobre as drogas que se utilizam para dormir, né? Então, evitar produtos contendo álcool, tabaco, cafeína ou qualquer substância que tenha ação no sistema nervoso central antes de deitar. E a cama, a gente deve ser confortável, seus colchão, né, o colchão e lençol de boa qualidade, e uma temperatura do quarto adequada, entre 17 e 27 graus, em torno de 24, isso né, vai depender da pessoa, tem pessoas que preferem o quarto um pouquinho mais para cá, um pouco mais para lá, né? Avisar o parceiro para não puxar a coberta, então o colega também de quarto, né, um bom espaço para que ambos possam dormir com qualidade, né? Então esses seriam os hábitos de higiene do sono para que a gente possa respeitar a arquitetura do sono e não passar por aquelas consequências que nós conversamos anteriormente, né? E o que seriam os transtornos do sono? Nós falamos de um conceito genérico de insônia, mas a gente precisa entender que os transtornos do sono são divididos em transtornos primários e secundários, tá? Transtorno primário é aquele transtorno que é um transtorno do sono, específico do sono. Então, a pessoa tem uma fase atrasada do sono, uma fase avançada do sono, um padrão irregular de ciclo sono-vigília, né? Um transtorno do ciclo circadiano diferente de 24 horas, né? E os transtornos secundários são questões fora do sono, mas que alteram o sono. Então, jet lag. Se você viaja para fora do Brasil, por exemplo, e lá tem um fuso horário diferente, você vai ter um transtorno do sono. Se você é um trabalhador que trabalha em um horário irregular, né? Então você tem que inverter, você obrigatoriamente faz ciclos de trabalho noturnos, você vai ter uma alteração na sua qualidade de sono, né? Relacionado a drogas, relacionados a outras doenças, um diabético que acorda várias vezes para urinar à noite, um indivíduo que tem uma incontinência urinária, que tem que acordar várias vezes, né? Nós vimos lá a síndrome das pernas inquietas, principalmente em pacientes do sexo feminino, né? E outros transtornos do ciclo circadiano. Então, se você sofre de insônia, esse quadro é importante para você. Você precisa entender. Eu tenho um problema do sono primário ou eu tenho um problema secundário? Tem algum outro fator que interfere no meu sono? Porque os tratamentos vão ser diferentes de acordo com o diagnóstico. Uma outra coisa que pode ajudar é em relação à fase do sono em que ocorre o seu problema, né? Então, assim, a sua questão é no início do sono, você tem dificuldade de iniciar o sono, você tem dificuldade de manter o sono. Isso ocorre no início da noite ou mais no fim da noite. Lembra da arquitetura dos ciclos, né? Então, tudo isso, um exame de polissonografia, por exemplo, pode determinar e pode te auxiliar a entender o que acontece com você e fazer uma estratégia mais focada para a correção do distúrbio, né? E aí vão entrar nos famosos hipnóticos, né? Então, o que é um hipnótico? O hipnótico é uma droga, uma medicação que é utilizada para manutenção do sono, né? Ou para indução do sono, tá? Então, o que seria um hipnótico ideal? O que seria uma droga ideal para a gente tomar, uma droga perfeita para poder dormir? Primeiro, a ausência de efeitos na memória e cognição, absorção rápida, tomei e dormi, tá certo? Ligação específica a um receptor para que eu não tenha efeitos colaterais dessa droga,
né? Que ela mantenha um sono fisiológico, que ela tenha ausência de efeitos residuais, eu não quero sonolência no outro dia. Meia vida ótima significa ela tem que durar em torno de 7 a 9 horas para durar durante todo o meu sono, não posso acordar à noite para tomar um comprimido, né? Que ela não induza fenômenos de tolerância e dependência, né? Que ela não deprima a respiração do paciente, né? E que ela tenha ausência de interação com álcool e outras substâncias depressoras do sistema nervoso central. Convenhamos, são muitas características para uma mesma droga. Então a gente vai lembrar que droga perfeita não existe, tá certo? Então, nenhum dos hipnóticos atualmente tem todas essas características, né? Bom, primeiro classe de drogas que a gente utiliza como hipnótico e que a população utiliza de forma indiscriminada são os benzodiazepínicos, né? Então, diazepam, clonazepam, lorazepam, né? Então, os benzodiazepínicos são uma das medicações mais consumidas no mundo. Observem esse dado, né? Em 2001 aí foram consumidas 6,96 bilhões de doses diárias de benzodiazepínico para uma população mundial de 6 bilhões de pessoas. É como se cada um de nós tivesse tomado um benzodiazepínico por dia, né? Logicamente isso não é verdade, mas tem pessoas que estão tomando o meu, né? Então é importante ver como existe um abuso desse tipo de droga, né? E na cidade de São Paulo, vocês verem esse dado aí, 20%, tá certo? Aproximadamente 20% da população que tem queixa de insônia já utilizou ou utiliza algum benzodiazepínico, né? E as principais razões aí que os médicos apontam para a prescrição de benzodiazepínico ou que os pacientes apontam para o seu uso, né? Insônia, depressão, ansiedade, queixas somáticas, né, de ansiedade, sintomas de estresse, né? E o problema do benzodiazepínico, lembra que a gente falou do hipnótico perfeito, é que ele desenvolve dependência. Então, a pessoa que está tomando benzodiazepínico, eu só durmo com meu benzodiazepínico, né? E a partir do momento que você suspender esse benzodiazepínico, ele vai ter um efeito oposto ao efeito terapêutico inicial. Tá? Então, são drogas que devem ser usadas com cautela, não abusem dos benzodiazepínicos, tá? As medicações não são inócuas, elas vão causar uma dependência e depois você não vai conseguir ter o seu ciclo de sono sem ter esse medicamento por perto, né? Uma outra medicação que virou uma febre são as imidazopiridinas, né, que é o famoso Zolpidem, né? Então, o Zolpidem é uma medicação que é bastante interessante. O Zolpidem, quando bem usado, ele tem um funcionamento interessante, porque ele é um indutor do sono, sem efeitos colaterais no dia seguinte. Então, se você conversar com uma pessoa que tomou Zolpidem, ela não vai queixar nenhum efeito colateral. Eu tomei e fiquei bem. Às vezes, com benzodiazepínico, a pessoa tem uma queixa, sonolência no dia seguinte, ainda mais se ela abusar da dose, né? Mas com o Zolpidem isso não acontece. Como a gente conversou, seria o hipnótico perfeito? Bom, mais ou menos, porque existem efeitos colaterais do Zolpidem, né? Então, primeiro, o Zolpidem pode levar a comportamentos incomuns durante o sono. A pessoa andar dormindo, falar, realizar atividades ao acordar, dirigir, cozinhar, não lembra do que fez, ele causa uma amnésia anterógrada. E, como a gente conversou, o Zolpidem ele é um indutor do sono. Então, muitas vezes a pessoa toma o Zolpidem como se fosse milagroso, não tem nenhum daqueles hábitos que nós conversamos. Então, o quarto está barulhento, tem luz, melatonina no alto, o cara não tá preparado ali para poder dormir, a melatonina baixa, na verdade, né? Mas o cara não está preparado para dormir e ele vai passar aquela fase de indução. É aí que ele faz bobagem. Aí ele tem uma amnésia anterógrada, começa a conversar, tá certo? Vende as coisas, briga com o marido, briga com a esposa, não lembra do que fez, tá certo? Então, é um efeito colateral importante que tem que ser levado em consideração e é um tipo de droga que tem que ser utilizada apenas com a prescrição médica, né? Observem o número de caixas de Zolpidem, milhões de caixas, como a gente tem um aumento grande da adoção dessas drogas por grande parte da população, né? A famosa melatonina, né? Nós já conversamos um pouco sobre a melatonina. Só lembrando, né, o que a gente já tinha conversado, a melatonina é secretada pela glândula pineal, é um neuromodulador normal do organismo, né? E a ideia da melatonina é que ela é inibida pela luz, né? Então, você acordou,
Quando você tem um contato com a iluminação, a sua glândula pineal é estimulada e ela começa a reduzir a secreção de melatonina, de forma que o nível de melatonina começa a cair, tá certo? Né? Ao meio-dia, você vai apresentar aí o menor pico, né, de melatonina, né? Quando começa a entardecer, a melatonina começa a aumentar e ela apresenta o pico no meio da noite, né? Bom, o que que aconteceu? Algumas pessoas pensaram, bom, vamos utilizar a melatonina, então, como uma droga para que a gente possa modular o ciclo de sono-vigília de um indivíduo, né? Então, observa-se, né, o efeito da melatonina para que haja um efeito adequado e nos usos em que ela é prescrita, você deveria tomar, tá certo? A melatonina, tá certo? Cerca aí de 8 horas a menos antes do horário de você deitar, né? Simulando aí, tá certo? Normalmente o momento do início do entardecer, que é quando ela deveria estar começando a se elevar, né? Os estudos com melatonina são controversos, tá certo? Algumas pessoas mostram que há um bom resultado. E lembrando, né, se você tomou a melatonina de forma exógena, é muito importante que você, durante o dia, você se exponha à luz, né? Principalmente à luz solar. Algumas pessoas até recomendam fototerapia terapêutica, de forma que você diminua, iniba a secreção da sua melatonina endógena. Então, quem usa melatonina em torno de 6 horas antes de dormir, tá certo? Tomar a melatonina e de manhã lembrar de tomar sol, lembrar de abrir a janela para inibir a sua melatonina endógena. Bom, então, concluindo, né, o que nós conversamos, o sono é um mecanismo fisiológico complexo, né? Hábitos saudáveis de vida, higiene do sono são essenciais aí para uma boa qualidade de sono. E acho que o maior segredo é evite utilizar realmente medicações sem uma consulta médica especializada, sem conversar com o seu médico, sem entender, sem passar para o seu médico, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se colocando do lado da gente aqui, quando a pessoa chega e fala, estou com insônia, você consegue melhorar essa queixa, né? Então, essa insônia, eu estou com dificuldades para iniciar o sono, eu estou com dificuldades para manter o sono, eu estou com dificuldades para manter esse sono na primeira metade da noite, na segunda metade da noite. Quais os sintomas que eu tenho no dia seguinte? Eu tenho sonolência, eu tenho irritabilidade, eu tenho baixa produtividade no trabalho. Todos esses conceitos vão entrar para que a gente possa fazer um diagnóstico correto se se trata de um transtorno primário ou secundário do sono e, caso seja necessário, utilizar um hipnótico de forma correta. Bom, muito obrigado. Estão aí meus contatos de e-mail, de rede social, e eu fico à disposição aí para as perguntas do mediador. Ô, Doutor, doutor muito obrigado. Mário. Ai, desculpe, Jaque. Doutora, por favor. Não, eu fiquei muito entusiasmada com esse assunto. Acho até que a exposição poderia ser repetida, viu, doutor Mário, para nós. Depois que nós espalharmos a eficiência da sua fala, doutor, eu acho que muita gente, muito mais pessoas vão precisar e querer assistir, viu? Eu, da minha parte, acho que da parte de todos, agradeço muito. Eu gostei muito da sua exposição. Agora eu vou passar então a palavra ao Jaque para ele fazer as perguntas que houver. Obrigado, doutora. Eu também concordo plenamente com o que a senhora falou. Doutor Mário, são muitas perguntas, tá? O que é mais importante na noite de sono? Sono REM ou sono profundo? A Tati Camargo pergunta. Bom, todos os dois são importantes, né? Como a gente viu, o sono não REM, o sono profundo tem uma função, né? Que seria aí da plasticidade neural, recuperação de memórias, e o sono REM estaria envolvido a questão de criatividade, controle emocional. Então não tem mais importante e menos importante. Ambos são importantes e na dose correta, na distribuição correta. Lembrando que do adulto aí estamos falando de 70-30, 70% de sono não REM e 30% de sono REM numa noite de sono habitual. Lembrando que o sono não REM no início da noite e o sono REM mais para o final da noite. Doutor, tem aqui o Vinícius e a Bárbara fazem perguntas bem semelhantes acerca dos relógios digitais que marcam o sono. São confiáveis para oferir a quantidade de sono REM e sono não REM? E completando aqui a Bárbara, na mesma linha, se tem dúvidas sobre a acurácia no registro do sono.
Perfeito. O relógio ele utiliza alguns outros conceitos, né, para a sua movimentação ao longo da noite, né? Então, o sono mais superficial você vai ter mais movimentação. Então, existe uma certa, ele mede, mas ele não tem uma acurácia tão boa, tá? Para o registro do sono de fato, para que a gente veja o ciclo do sono de forma correta, o exame é a polissonografia, onde serão monitorizados uma série de parâmetros, tá? Então, ele tenta, através da sua movimentação ao longo da noite, registrar se você falou alguma coisa, né, se você emitiu sons quando o sono está mais superficial. Ele tenta estimar a quantidade de sono REM, sono profundo que você teve ao longo da noite, mas é uma estimativa, tá? Não leve isso como uma alteração no relógio, não significa que você tem uma alteração de sono real. E a Ivone, ela faz uma pergunta bem objetiva. O que é o sono REM? Que é o sono REM? Então, assim, o sono REM é uma fase do sono, como a gente conversou. REM significa Rapid Eye Movements. Os seus olhos vão se movimentar de forma rápida. É uma superficialização do sono e onde as ondas cerebrais, ao invés de serem ondas lentas e sincronizadas que ocorrem no sono profundo, são ondas assíncronas, né? E ele tem uma função diferente para o cérebro, tá? Então, na verdade, o sono REM nada mais é do que um estágio do sono. O sono não REM seria o sono profundo, que é um estágio do sono, e o sono REM seria o sono mais superficial. Mas é um estágio, é uma nomenclatura médica para um estágio do sono. Maravilha. E aqui uma pergunta bem prática. Para um adulto considerando 7 horas e meia de sono, qual seria o tempo ideal de sono profundo e de sono REM? Como a gente conversou, essa distribuição é em torno de 70-30, né? 80-20, 70-30, né? Então, lembrando que no início da noite mais o sono profundo e no fim da noite mais o sono REM. No adulto normal, em torno de 30% de sono REM durante a noite. Essas superficializações vão se aumentando até o despertar. E já a Michele pergunta aqui, olha, para um adulto habituado a dormir 2 horas da manhã, qual seria a melhor estratégia para regular o sono? Forçar a acordar cedo por alguns dias para sentir mais sono à noite, usar remédio, adotar a higiene do sono à noite? Aí, doutor, é para o senhor. Como a gente conversou, né? Então, assim, esse habituado a dormir às 2 horas da manhã é uma questão que você precisa determinar a qualidade do seu sono, né? A gente falou, é um parâmetro fisiológico. Então, muitas vezes a pessoa vai dormir de 2 às 8 horas da manhã, são 6 horas de sono, por exemplo. Existem sintomas pela manhã, existe irritabilidade, existem. Lembra que a insônia, ela depende de duas características. Ela depende de uma alteração de sono e ela depende de queixas durante o dia, correto? Então, se a pessoa tem esse parâmetro de sono e ela não tem queixas, ela tem um desempenho cognitivo adequado, ela não tem irritabilidade, ela não tem alterações durante o trabalho, não há necessidade de fazer uma modificação, não existe regra. Tudo que a gente conversou são variáveis que têm que ser adequadas de acordo com o estilo de vida de cada um, né? Mas depende, se às 2 horas da manhã e ela acorda às 8, 9 horas e está bem, tá tudo certo, sem queixa, tá tranquilo. Maravilha. A Ângela pergunta, o chá verde também afeta o sono? Chá verde, olha, é uma pergunta que eu vou ter que pesquisar para ela. Não sei dizer qual é a composição do chá verde, se haveria alguma substância no chá verde que poderia alterar o sono. Aí ela vai me contar. As principais substâncias que alteram o sono aí seria a cafeína, como a gente conversou, né? Então, depende, tem que ver quais as composições do chá para que a gente possa ter essa resposta de forma adequada. Mas assim, via de regra, lembra que a gente conversou, qualquer tipo de substância que tenha efeito no sistema nervoso central pode ter alteração no sono. Então, conversávamos, né, previamente, então, um antistamínico para alergia vai ter alterações no sono, né? Uma medicação, muitas vezes, um antiemético vai ter alterações no sono. Então, qualquer droga que tenha efeito no sistema nervoso central pode alterar a qualidade do sono. Obrigado, doutor. Polira pergunta, o dormir muito pode provocar acidente vascular cerebral, doutor? Não, não há relação entre dormir muito e acidente vascular cerebral, né? A gente conversou em relação às alterações que podem ser causadas pelo o acidente vascular cerebral, né? O AVC isquêmico, AVC hemorrágico, tem causas diversas, né?
mas a ideia é que estaria dentro daquelas doenças cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade que a gente tem hoje, né? Então, não é questão de dormir muito ou dormir pouco. O que a gente pode dizer é que dormir sem qualidade, seja muito ou pouco, pode causar alterações cardiovasculares que podem sim predispor ao acidente vascular cerebral, né? Então não dá, não é questão que dormiu muito, que vai, não existe uma relação de causa e efeito, mas poderia sim haver predisposição a alterações cardiovasculares, eventos coronarianos e também eventos vasculares cerebrais, né? Gosta de dormir no tempo regular, né, doutor? Por que o Exatamente. sono piora tanto na fase do climatério? Se Araújo pergunta. Dá um exemplo: a mulher acorda toda noite no mesmo horário e não consegue mais dormir na madrugada. O que fazer? Bom, na verdade, não só no climatério, né? Então, assim, a gente conversou que em relação ao aumento da idade, existem uma série de fatores que podem alterar o sono. Então, o climatério vai ocorrer realmente já numa fase um pouco mais avançada da vida da mulher, e isso pode causar realmente alterações de sono. É importante determinar se é o climatério que está causando as alterações, né? Então, também é importante lembrar do que a gente conversou, determinar que tipo de sono a gente está conversando. Então, ela relata que acorda no meio da noite. Percebam, isso é curioso, porque, como a gente disse, ela já colocou que o problema dela está na manutenção do sono, né? Então, o que está acontecendo no período da noite que não está permitindo que ela mantenha esse sono de qualidade? É o climatério que ela acordou, por exemplo, para urinar, porque tem um distúrbio pélvico, por exemplo, teve múltiplos partos normais. O que está acontecendo para fazer o paciente levantar no período da noite ou não manter esse sono ao longo da noite. Então é importante que ela comece a prestar atenção nisso que a gente conversou, tomar as medidas de higiene do sono e observar se existe alguma coisa secundária, né? Ou se é um distúrbio primário do sono. Se tem alguma outra comorbidade, usa alguma outra medicação, está fazendo consumo de cafeína próximo, não está tendo alterações de temperatura do quarto, uma série de coisas que podem entrar nesse desenho aí, né? Doutor, nosso tempo aqui está quase no final, mas acho que dá para fazer duas perguntas ainda. Vou tentar aglutinar duas aqui. A Bárbara pergunta sobre o trazodona, se há riscos prolongados, e também o Edmir, mais ou menos nessa linha, pergunta se há um limite de tempo para o uso do zolpidem. Vamos lá. Então, trazodona, como a gente conversou, medicações que podem ter efeito do sistema nervoso central podem sim alterar o sono, então é importante que veja o motivo que está usando essa medicação, por que foi prescrito de forma correta. E em relação ao uso dos hipnóticos, não há um tempo, não é questão de tempo de uso, tá? É uma questão de por que foi prescrito, quem prescreveu, se foi de forma correta, se não é um uso por conta própria, né? E o segredo, talvez, eu acho que para qualquer hipnótico, né, é que a gente utilize o menor tempo possível, né? Se a gente puder realmente não depender de um agente externo para que a gente tenha uma qualidade de sono adequada, isso seria interessante. Então, já começar a utilizar um hipnótico pensando em retirar esse hipnótico no momento que for adequado. Então, eu acho que o segredo aí é não utilizar de forma indiscriminada. Doutor Mário, nosso tempo está no limite. Essas perguntas que ainda temos aqui, as pessoas podem encaminhar para o seu e-mail que está aqui na tela? Pode, claro, respondo todas. Muito obrigado. O senhor quer fazer as considerações finais, por gentileza, doutor? Só um agradecimento aí na pessoa da excelentíssima desembargadora pelo convite novamente. Foi um prazer estar com vocês, fico à disposição, né? E realmente esse evento que vocês estão fazendo aí, um sucesso tremendo. Agradeço muito o convite e responderei a todas as perguntas aí das pessoas que nos assistiram. Obrigado de verdade. Com as Nós que palavras aqui, agradecemos. Nós que agradecemos, viu, doutor Mário? Eu achei muito instrutiva a sua aula e muitas coisas que as pessoas não sabem, eu mesma aprendi muitas coisas, ficaram outras. Então, por isso mesmo, que da minha parte, eu vou recomendar a repetição dessa aula num momento, naturalmente, que o senhor puder disponibilizar aí do seu tempo para nós, viu? Então, em nome da Escola Judicial, aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, eu agradeço muito a sua presença aqui. E dou por encerrada, então, esta aula e este evento.
Obrigado, Jaque. Obrigado, Obrigado, doutor. doutor. Obrigado, Obrigado. doutor. Boa tarde a Obrigado todos. aos quase Obrigado. Boa tarde. 300, mais de 300 participantes, doutor, nós tivemos no momento. Júlio, Que fico legal, feliz. que Muito legal. obrigado. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima, se Deus quiser. Boa Até a tarde. próxima. Obrigado.